Somos eternamente grata ao nosso Deus, porque sem Ele, irmãs, sem nosso Deus, o que será de nós? Cada vez que nós temos a oportunidade de estar com o coração aberto para que Ele mexa na nossa estrutura, para que Ele cuide da nossa alma, é um privilégio. E eu falo porque às vezes nós queremos tanto uma transformação dentro da nossa vida, queremos tanto evoluir em várias áreas, olhamos outras pessoas avançando e a gente olha para nós e fala, poxa, eu já queria estar lá na frente. Só que também tem aquela coisa do querer que o Senhor mexa na nossa estrutura. E por isso que falar de perdão é algo transformador. É algo lindo, porque quando você fala de perdão, você consegue colocar esse fundo musical, eu gosto tanto desse hino. Quando você fala de perdão, é algo que muitas vezes soa para quem já sofreu uma decepção muito grande, uma dor muito grande, algo praticamente inalcançável. Algo que, Adriana, eu já fiz de tudo, mas para mim é algo que dói demais e que me traz muito, até canseira física e emocional quando eu começo a pensar nessa questão de perdão. Tamanha, às vezes, a dor que essa pessoa já passou. Porém, também aprendemos na live passada que o perdão é um princípio bíblico. O perdão, ele não é algo que opcional para quem serve a Cristo. O perdão é algo que o Senhor nos deu condições de perdoar. E mesmo que seja algo surreal, nós temos essa condição de perdoar sim, em Jesus Cristo, tá? Em Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar. Na live anterior, nós falamos que perdão não é esquecer, perdão não é esquecer de amnésia, né? Ai, perdoei, esqueci do que fez comigo. Não. Perdão é uma decisão. Também vimos que o perdão não é anular o erro da pessoa. A pessoa errou e ela precisa ter consciência que ela errou, o mal que ela causou em você. Não é olhar e falar, não, mas é porque aquela pessoa... E justificando o injustificado do mal, do pecado, da maldade. Maldade é maldade, é consequência daquilo que a pessoa causou, sempre vai ter. E isso não anula o fato se eu perdoar ou não. Eu perdoei? Beleza, mas eu perdoei, porém, sim, essa pessoa, ela precisa ter ciência do mal que ela fez para mim, tá? Aprendemos também que o mal, que o perdão, ele precisa ser elaborado em nossa mente. Cada vez que eu penso sobre algo que fizeram para mim e eu fico reprimindo, fingindo que não me atinge mais, fingir que tô bem. Quanto mais eu não aceito a dor que fizeram para mim, mais eu estou presa emocionalmente da pessoa, mais eu tô presa no que a pessoa fez para mim. Quanto mais eu tento fingir que essa dor não tá dentro de mim, pior é. Então, o que nosso cérebro entende? Ele entende que eu preciso olhar para aquilo que aconteceu e o cérebro precisa entender o porquê de tudo isso, no quesito assim, eu sobrevivi, eu consegui vencer isso, porém, eu sei a consequência que a pessoa fez, eu sei que o mal que ela fez em mim, mas também entendo que eu sou capaz de perdoar, que eu sou capaz em Cristo Jesus, assim como Jesus me perdoou, eu também consigo perdoar. E assim, elaborando aquilo que aconteceu. Eu não posso fingir paisagem numa dor que ainda está aberta, numa ferida que ainda está aberta, tá? É importante a gente saber isso, porque cada vez que eu finjo, eu tenho ansiedade, eu tenho o meu hormônio de luta e fuga
que é o cortisol, que é a adrenalina, noradrenalina, ela vai o quê? Sempre estar elevada. E de repente você está numa dor antiga, que já passou 10, 15 anos, mas ela nunca foi elaborada, ela nunca foi conscientizada, ela nunca foi tratada. E o que acontece? A sua ansiedade, as coisas estão acontecendo, a vida continua seguindo, mas a ansiedade ela continua, ela ainda tem, ela tá assim do seu lado todos os dias. E aí você fala, Adriana, eu não consigo, não sei de onde vem essa ansiedade, já tratei isso. Mas daí tem uma questão em relação ao perdão que precisa deixar Deus fazer o que ele precisa fazer dentro do seu coração, que é te ajudar a liberar essa pessoa da sua vida. O que é liberar essa pessoa da sua vida? É fazer com que você entenda que aquela pessoa está livre da dívida que ela pagou, que ela estava devendo para você. É sobre isso que nós vamos falar. Nós temos um capítulo inteiro que Jesus deixou para nós. E eu achei tão maravilhoso esse capítulo, eu quero que vocês anotem. Sempre estou falando para vocês, anotem. Porque eu anoto para mim fazer a minha mente lembrar e forçar a minha mente que existe um caminho, tá? Porque quantas vezes, né, nós todos estamos passando por tanta dificuldade que não encontramos recursos mental para poder passar por fases difíceis da vida. Quantas de nós não conseguimos passar mesmo por falta de ter uma âncora que segura no meio da tempestade as nossas emoções. E essa âncora é Jesus, é a palavra de Deus. É ela que nos segura e nos traz firmeza quando algo está tudo bagunçado na nossa mente, onde eu quero entender o porquê. Muitas vezes nós, todos, ser humano, quer sempre ter as coisas exatas, né? É mais ver para crer do que crer para ver. E aí queremos resposta, e quantas vezes não vem a resposta, e o sono, a angústia vai dominando, os dias vão passando mais pesado, nós carregamos tudo isso, às vezes, nos nossos familiares, no nosso marido, nossos filhos, no trabalho, mas a questão é mais sobre nós mesmos. E aí, Mateus 18, versículo 21, a parábola sobre a importância do perdão. Algumas de vocês já conhecem, tenho certeza que conhecem essa parábola. E vai ser lindo. Vamos orar? Vamos orar para a gente ler esse versículo maravilhoso. Deus, nós te amamos, nós te desejamos, nós somos tão grata, Pai, pela tua doce palavra que está à disposição para nós, no qual a nossa alma anseia por paz, por direção. Ó Deus querido, que seríamos de nós? Aonde nós estaríamos, ó Senhor, se a tua palavra não tivesse chegado até nós? Aonde o nosso coração, muitas vezes rancoroso, perverso, estaria, Senhor, se o teu amor não tivesse invadido o nosso coração ao ponto que houvesse uma transformação no nosso caráter e na nossa maneira de pensar. E por isso estamos aqui, Pai, porque nós queremos perdoar a quem tem nos ofendido, assim como o Senhor tem nos perdoado. Não queremos carregar nada, Senhor, e ninguém em nossos corações, mas queremos deixar que essas pessoas que nos feriram, elas sigam os seus caminhos, e queremos seguir o nosso em Ti, na paz que excede todo entendimento. Mesmo que muitas vezes, olhando humanamente, nosso coração se entristece, nosso coração se angustia pelo mal que chegou, mas em Ti, Jesus, somos capazes de viver em paz, livre do peso, da mágoa e do rancor. Esteja conosco, Espírito Santo, faça-nos elaborar, a nossa mente elaborar a sua palavra, e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E aí nós vamos ler a palavra do Senhor. E depois eu vou contar uma parábola também, uma parábola que eu aprendi
Eu vou passar para vocês, que não está na Bíblia, mas faz muita analogia aqui sobre o perdão, tá? Porque a nossa live nós vamos aprender hoje sobre como olhar as pequenas raposinhas, pequenas situaçõezinhas diárias, onde nós já podemos limitar, resolver, para que a pessoa não crie espaço na nossa vida para nos ferir mais. Então nós vamos aprender a como se fosse nos blindando mesmo. Na parábola está escrito assim, ó. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí ele vai comparar, ele vai fazer uma analogia para nós entender o que é o perdão. Desculpa, gente. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos que deviam. No decorrer do processo, trouxe diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moeda. Não era pouco. Então, esse rei, esse senhor, ele começa a olhar as dívidas que as pessoas tinham para com ele. E aí ele encontra um dos seus servos que devia 70 milhões de moeda. Era muito dinheiro. Era uma dívida impagável para um servo. Era uma dívida muito grande. Então Jesus começa falando de uma dívida impagável que um servo tinha. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar o outro servo que trabalhava com ele. Ele devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Então, aquele senhor tinha um servo que devia 70 milhões de moedas. Ele devia muito dinheiro. Então, o Senhor falou: eu tenho uma solução. Pega todos os seus bens, pega a sua esposa, pega os seus filhos, vem, eu vendo você para ser escravo, vendo todas as suas coisas e tá quitada a dívida. Aquele servo entra em desespero, ele clama por misericórdia, tem misericórdia de mim, como que será dos meus filhos, que será da minha esposa, eu vou conseguir pagar, tenha um pouco de paciência, tenha misericórdia. Comecei a clamar por misericórdia. Aquele senhor olhou aquela família, olhou aquela situação, o coração dele se encheu de compaixão, mesmo sabendo tamanha dívida, e ele perdoa. Aquele servo fica muito feliz, ele vai para a casa dele. Só que na casa dele ele tinha também um servo. E aquele servo, que tinha lá o seu amigo servo também, estava devendo para ele. E aí, só que estava devendo o quê? 100 moedas de prata, um valor muito inferior. Então, o que ele fez? Ele agarrou o pescoço daquele servo e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Fez a mesma coisa, a mesma cena, só que agora ele é o maior. É ele que está com prejuízo. Aquele que foi perdoado, que agora se sente no prejuízo.
E por ele se sentir no prejuízo, ele pega aquele outro servo, agarra no pescoço e fala, não, você vai ter que pagar, e pronto, acabou. E não quer perdoar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele olha e era um valor muito inferior pela qual era o amor que ele recebeu do seu Senhor, que era mais de 70 milhões, não se comparava a 100 moedas de prata, que é a dívida pelo qual o outro amigo dele tinha para com ele, tá? Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e lhe disse: servo mau, eu perdoei as suas imensas dívidas, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Olha que parábola o nosso Senhor Jesus quis ilustrar para nós, para que nós entendêssemos a questão do perdão. Na live passada, eu disse para vocês que assim que alguém nos fere, todo o nosso corpo sente. O nosso corpo tem memórias. O nosso corpo, ele, no momento de uma dor, de algo que nos feriu, todo o nosso corpo registrou fisicamente tudo que aconteceu. Então, quando você lembra, todo o seu corpo ele entra num estado de alerta. Por quê? Porque ele se sente, ele quer se defender, ele não quer viver mais aquela dor. E aí, quando nós nos apegamos a isso e não nos apegamos no Senhor, nós ficamos só revivendo aquela dor e achando que não temos saída, não tem como perdoar uma amiga que falou algo que você confiou, alguém que você fez uma aliança, um marido, uma pessoa que você entregou o seu coração e te traiu, alguém que te feriu no meio do caminho com palavras, pessoas que usaram o seu nome, pessoas que te usou de alguma forma, te violentou, pessoas que fizeram tantas atrocidades. Você vai falar para mim, Adriane, mas essa pessoa, eu fui tão boa, eu fui uma pessoa tão sincera, essa pessoa ela roubou a minha alegria, ela roubou a minha pureza, essa pessoa o mal que ela fez para mim, o mal dela me tornou uma pessoa má, uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. E por isso que me corrói pensar que essa pessoa mereça alguma misericórdia. Ou eu prefiro, na verdade, nem pensar, eu prefiro colocá-la numa gavetinha, num desejo mal, num desejo bem. Mas eu tenho rancor dela. E é esse sentimento que nós devemos, em Cristo Jesus, nos livrar. Porque na parábola, irmãs, é engraçado que nessa parábola aqui tem um contraste muito grande de dívida. Tem um contraste muito grande de financeiro, de algo que foi perdido e que não tem como a pessoa pagar. A parábola ela quer nos ensinar que só somos capazes de perdoar alguém quando primeiro eu me sinto perdoada por algo maior. Como assim, Adriane? Eu e você só somos capazes de perdoar alguém quando encontramos a misericórdia de Deus que nos perdoou primeiro. Então, assim, eu consigo perdoar alguém quando eu me vejo extremamente pecadora diante de um Deus tão grande, tão poderoso. Quando eu olho para o Senhor e eu penso na minha cabeça, aonde eu estaria se na minha personalidade, no meio pela qual eu vivia,
Se o Senhor não tivesse olhado para mim e a palavra dele me resgatado e eu não tivesse se encontrado com o Senhor, o que eu já teria feito de maldade para as pessoas? O quanto eu teria falado palavras de morte para pessoas? O quanto eu já teria me vingado de pessoas? O quanto de mal eu já teria feito? Mas eu não fiz, não porque eu sou boa. Eu fiz porque o amor de Deus me encontrou, eu me senti lavada e limpa, e a partir disso eu comecei a melhorar como pessoa. O caráter meu foi começando a mudar e já não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu já consigo não pagar o mal com o mal. Eu já consigo ver a misericórdia de Deus, porque aqui eu estou. Quanto mais nós encontramos Jesus, quanto mais, por isso que eu sempre falo, quando nós temos prazer na palavra do Senhor, prazer na palavra do Senhor não é só ficar só saber uma história. Prazer na palavra do Senhor é o que ele nos ensinou para que realmente eu pudesse ser livre para fazer escolhas na minha vida, não mais em cima das coisas externas, mas daquilo que o Senhor fez por mim. Eu não sou capaz de perdoar alguém se eu não tiver o amor de Deus tamanha sobre o amor dele para comigo. Porque nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. Nós todos não poderíamos estar perto de Deus. Apenas com Jesus, que se entregou puro, limpo, apenas com Ele, que não tinha pecado, e Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O castigo que Ele teve nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras, as pisaduras de cada pisada dele, que ele foi até os Getsemane, cada pisada fomos curados. Somos capazes de curar. Se eu parar, irmã, se você parar para pensar neste amor, somos capazes de amar e aí sim cumprir o que a palavra vai dizer, que nós devemos perdoar. Além de perdoar, nós devemos orar pelos nossos inimigos para que ele encontre este amor. Para que ele, essa pessoa que fez mal para você, essa pessoa que te feriu, ela tenha a mesma oportunidade e ela queira, porque às vezes ela até, ai, mas ela já teve, ela era da igreja, inclusive ela era da igreja, era aquela pessoa que estava do meu lado, mas não, ela não quer dizer que ela encontrou o amor, que quando você encontra o amor de Jesus, quando você encontra o que ele fez por você e por mim, somos incapazes de virar as costas para ele, mas quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer mais estar. Quem se sentiu saído da lama do pecado e se sentiu agora sentado do lado do Senhor, essa pessoa ela é capaz de perdoar porque ela sabe o tamanho do pecado que habitava nela, do mal que habitava nela. E assim nós somos capazes de perdoar qualquer pessoa. Porque a minha dívida para com Deus, ela era impagável. A dívida que o Senhor está falando aqui desse Senhor é como se é a nossa dívida. Como nós pagaremos a Jesus Cristo pelo que Ele fez na cruz, irmãs? Como? Hoje eu posso fechar os meus olhos aqui pela fé, eu entro no Santo do Santo, eu entro na presença de Deus. Eu consigo entrar na presença de Deus. Sendo pecadora, quantas vezes nós olhamos para nós e falamos, Senhor, eu sou indigna perto da sua santidade, o Senhor é tão puro, tão santo, quem sou eu? Nossa, eu fiz esse mal, eu fiz isso. E aí nós nos sentimos indignas, mas daí Jesus fala, não, eu morri para que você pudesse sim entrar agora no Santo. Não há mais separação, não há mais véu que separe você da presença de Deus, não. É pelo meu sangue derramado na cruz, você pode sim, vem. E aí Jesus intercede pelo Pai para conosco. Assim como o Espírito Santo que habita em nós intercede a Jesus por nós. E aí quando nós começamos a elaborar isso na nossa mente, primeiro o perdão que recebemos,
Nós não seremos como esse senhor, esse servo, que olhou a dívida do amigo dele para com ele e quis estrangular e quis falar assim, não, eu mato você ou você me paga, eu te mato. Nós não faremos isso. Nós não faremos, nós agiremos de misericórdia porque nós encontramos a misericórdia e nós somos capazes de entregar a misericórdia. Quando eu não entrego a misericórdia, aí vai aqui que aconteceu, que no final da parábola vai dizer que os amigos vendo isso, ficaram indignados, falaram, mas como? Como? O amor daquele senhor para com um servo foi tão manha e esse servo não conseguiu aprender com a lição do amor e ele foi capaz de fazer isso com o próprio amigo. Não perdoou. E quando aquele senhor ficou sabendo, o que ele fez? Colocou ele na prisão e deixou ele lá, preso. E aí o que a palavra diz? O homem foi para a prisão ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Aí Jesus termina falando assim, assim também meu Pai Celestial fará com você, caso recuse a perdoar de coração a seus irmãos. Parece que Deus está sendo duro. Duro, não. Ele está sendo claro. Porque o perdão é um princípio do Senhor. Então, ai Adriane, mas eu carrego isso, mas o Senhor justamente está querendo tratar isso em nós. Não precisa carregar. A pessoa, não quer dizer que você perdoar, a pessoa não vai colher das consequências. Ela vai, porque existe um justo juiz, que é Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, tá vendo? A justiça de Deus, ela não falha, irmãs. Ela vem, pode ficar tranquilo. Não quer dizer que a consequência social não vai acontecer. De repente, daquilo que a pessoa fez, uma pessoa que fez uma maldade com uma criança, a consequência é prisão. A pessoa que tirou a vida de uma mulher. Adriano, como que a pessoa vai conseguir perdoar? Eu não perdoaria. Sim, somos capazes de perdoar em Jesus Cristo, é o que eu estou dizendo para você. Não é uma questão de opção, é uma questão que sim, somos capazes, porque Jesus nos perdoou. Uma dívida impagável. Porém, essa pessoa que faz tamanha maldade, que a gente vê tanta maldade, que eu falo, Senhor, parece aos nossos olhos humanos que nós não somos capazes de conseguir vencer esse mal. Que eu mesmo vejo tantas reportagens. Eu falo, meu Deus, como uma pessoa conseguir viver agora depois de tamanha maldade que fizeram com a sua família, destruiu todo um lar. E aí sim, irmãs, sim, somos capazes. Adriane, não, somos sim, irmãs. E por isso que eu tô dizendo para você que se nós não estudamos a palavra, se nós não nos apegamos a Jesus, nós sempre... O ser humano, ele quer justiça própria, ele quer ver a pessoa... Que nem as pessoas falam, né? Esse daí deveria morrer. Para mim, esse deveria morrer. Para mim, esse daí deveria... É normal, gente, vocês pensarem assim. Eu pensar assim, eu já pensei várias vezes. Minha justiça humana seria essa. Mas eu confio na justiça maior, que não falha. Eu não posso viver uma vida no que os meus pensamentos e as minhas justiça falha, humana falha. Eu tenho que pensar na justiça eterna de um Deus que criou as coisas com detalhes, de um Deus que nos assiste todos os dias. E aí algo que eu queria falar para vocês, que como que eu devo então, Adriane, agora eu tô falando de coisas menores, do dia a dia. Pensa aí na pessoa que tá aí do seu lado, nas pessoas que você mais convive, ou pessoas que estão começando a caminhar com você, mas que ainda, quando você se vê, aquela pessoa, ela te traz muito incômodo, algumas coisas assim, ela vai trazendo para você sensações de sufocamento até. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar isso a uma casa. Vamos pensar aqui, ó. Quando esse credor, ele vai resolver a situação, ele quer resolver algo na vida dele, que é uma dívida, a primeira coisa que ele faz, olha que legal, tá? Portanto, comparado decidiu pôr em dia as contas
com os servos que lhes deviam. Decidiu, ele teve uma decisão, esse senhor, de colocar as contas em dia. Decidiu ter conversas difíceis. Decidiu conversar sobre coisas que estavam incomodando, chateando. Esse é o segredo para não chegar a algo maior, de não crescer cada vez mais uma mágoa, seja no relacionamento com uma pessoa, seja numa amizade, seja no trabalho. Quando é comparado assim, meninas, você imagina que você está numa casa limpa, sua casinha, aí você todo dia, com aquele cheiro gostoso, sua casa tudo limpinha. Só que o que acontece? Você olha e você tem vontade de comer alguma coisa ali à noite. Fala, eu vou comer fazer uma comidinha. Colocou a comidinha, pegou o lixo, colocou um saco de lixo, colocou o restinho da comida que você não comeu, colocou lá aquele restinho de comida. Aí no outro dia de manhã, você foi, dormiu, no outro dia de manhã você pegou uma batata, uma banana e descascou uma banana, colocou ali na lixeira a casca da banana. Passou no outro dia, foi deixando casca de frutas, foi deixando pote de iogurte, foi colocando tudo lá dentro do lixo. Só que o lixo começou a encher. Só que o que aconteceu? Você foi vivendo, você foi fazendo suas coisas, fazendo sua correria, os dias foi passando. Só que você não tirou o lixo. Nenhuma vez. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Só que de repente você começou a sentir um mau cheiro. Você sentiu cheiro. Você viu que, nossa, que cheiro terrível. Mas você ainda não tirou esse cheiro. Na correria você continuou trabalhando. Depois de uns dias você viu que começou o quê? Até aquela água nojenta que é aquela decomposição e começou a criar bicho naquele lixo. Aquele lixo começou a ficar cheio de bicho. Só que você não tirou o lixo. Ele ficou por muitos dias ali. E o que eu quero dizer que isso? O que são esses lixos, tá? Esses pequenos lixinhos que todos os dias ele começa pequeno. Para transbordar uma lixeira não é de uma vez. Eu tô falando de coisas de dias. Vamos pensar em 10 dias sem tirar o lixo da sua casa. Antes era uma casa limpa, cheirosa, gostosa de ficar. Mas quando tá um lixo já em decomposição, é um fedor que não fica só num cômodo, ele fica em toda a casa. O cheiro impacta tudo. Por mais que esteja limpo, a casa tá fedido. Por quê? Porque o lixo tá tudo ali, dentro daquele saco de lixo que não foi tirado para fora. Deixa eu ver quem tá falando aqui. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Vamos comparar esses lixos. É a mesma coisa que são palavras que nunca foram tratadas, que te machucaram. Situações que você foi engolindo no dia a dia e não deixou passar. Pessoas que foram te ferindo. Você foi guardando, e fingindo que não tem problema. Então, tudo começa com um incômodo. Te incomodou. Alguém falou uma palavra, te incomodou. Daí no outro dia, aquela mesma pessoa, ela fez algo, uma risada, falou uma palavra grosseira e te chateou. E você não falou de novo que você ficou incomodada com aquilo. Você foi, deixa pra lá, porque a pessoa vai me interpretar mal, é porque não sei o quê. Pensando o quê, tá? Eu preciso saber que todo o incômodo... Adriane, será que eu não vou ser taxada como chatinha, como mimizenta? Toda vez que ferir a sua identidade, a sua moral e a sua fé, são coisas graves que precisam ser tratadas. Toda vez que o seu caráter ali, aquilo que você tem como certo, aquilo que você tem como que passou do limite daquilo que vai te ferir como pessoa,
Aí você fala, ai, aquele dia você brincou assim, mas eu fiquei coisada porque eu fiquei com vergonha, eu não gosto de que me expõe. Não tem problema nenhum você falar pra pessoa aquilo que te incomodou, que você se conhecendo, você sabe que você vai ficar guardando aquilo e você vai pegar ranço da pessoa. Você vai pegar o quê? Você vai olhar pra pessoa e você vai começar a ficar... Ai, Adriana, eu não suporto aquela pessoa. Nossa, só de ela falar já me dá palpitação. Mas é porque você tá deixando-se ficar rancorosa. Você tá se deixando... Porque você não quer tratar o assunto. Você tá deixando aquele lixo acumulado. De jeito de você pegar o lixo do incômodo, primeiro dia, da chateação, da segunda dia, não, peraí, deixa eu resolver e tirar aqui. Você tá deixando. Aí você finge que tá tudo bem, dá risada, conversa. Ainda tá ali, ó, fingindo que tá tudo bem. Fingindo. Só que o seu coração tá rancoroso. O seu coração tá desconfortável. Seu coração, ele tá dolorido. E aí tá deixando. Isso vai transformando você. No relacionamento é assim mesmo, irmãs. Às vezes você tem uma palavra lá do que seu marido falou, lá das cafunfinhas lá, de quando começou a namorar. Aquela palavra, Adriane, mexeu comigo. Até hoje. Aquela comparação. Uma vez eu falei pro Eliezer de uma coisa que quando eu namorava. E aí ele falou, gente, eu não tô acreditando. E ele ficou inconformado que eu tinha levado a sério uma coisa com ele. Só que, imagina eu, cada vez, eu fui como um lixinho que tava ali, ó. Mais de 10 anos ali. Olha que situação, meninas. E toda vez, sem eu perceber, aquilo vinha forte, mas eu não tinha coragem de falar. Então, tratar o assunto, ter conversas, que nem esse senhor falou, peraí, eu vou ver as dívidas. Vou pôr, pôr pratos limpos aqui, ó. Porque eu quero resolver esse assunto. Eu não quero ser uma pessoa amarga. E é tão gostoso, porque depois que você conversa, tô falando de coisas mais leves, tá, gente? De coisas que nós devemos não se deixar, porque perdemos a amizade, porque as pessoas não são perfeitas. Se você quer encontrar uma pessoa perfeita para você se relacionar, uma pessoa perfeita para você estar perto, nem você é, nem eu sou. Tem dia que eu vou ser grossa, sem perceber até. Tem dia que eu vou fazer algo para alguém sem querer ferir, porque não é sobre a pessoa, é sobre o meu dia que não tá bom. E aí quando se eu perceber, eu vou lá pedir perdão. Ai, desculpa, aquele dia eu não tava muito bem. Mas se a pessoa chegar, Adriana, aquele dia você falou pra mim, eu fiquei meio assim. Eu vou falar, nossa, me perdoa, desculpa mesmo. Ainda bem que você veio falar. Gente, já aconteceu isso várias vezes comigo. Falei, ainda bem que você veio falar comigo, porque eu não tinha noção. Uma vez, irmãs, eu vou contar pra vocês. Uma pessoa ficou chateada comigo porque eu não cumprimentei ela num evento. E eu passei assim, bem do lado mesmo. Eu tinha combinado um negócio com aquela pessoa. E a pessoa ficou chateada, mas só que a pessoa foi muito sincera, porque ela é transparente. Ela não tem... Ela gostava de mim. Ela não tinha... ela se frustrou. E ela escreveu. E falou. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu, Adriane, não tinha feito por mal. Eu nem tinha visto o que eu tinha feito. Eu tava naquele dia tinha acontecido tanta coisa que eu nem percebi que eu fiz. Se essa pessoa não fala pra mim, ela vira a cara pra mim. Ela começa a elaborar um monte de coisa na cabeça dela, porque a Adriana é assim, a pessoa vai se rancorar, ela vai ficar rancorosa, magoada, porque também pode ser que é uma pessoa que já veio de uma rejeição, e ela se sentiu rejeitada por mim. Eu, Adriane, por sua vez, nunca na minha cabeça que eu ia saber. Se ela não falasse pra mim, eu jamais, porque eu não percebi que eu fiz isso com ela. Uma coisa é a pessoa fazer que nem os fariseus faziam, que era hipócrita. Os fariseus faziam as coisas e eles sabiam o que eles estavam fazendo. E é diferente de você pecar contra o seu irmão e muitas vezes não perceber que você pecou, tá? Então, a pessoa... E nós somos super amigos, graças a Deus, damos super bem. Falei, nossa, a pessoa super me entendeu também. Eu falei, que bom, eu te agradeço por ter sido tão
generoso de ter me falado, porque eu fiz isso com você. Porque senão eu ia ficar, às vezes, pensando que não sei por que a pessoa tá me tratando desse jeito, eu não ia nem saber por quê. Olha que situação, porque o diabo ele trabalha, irmãs, nas pequenas coisas. Nós perdemos amizade, perdemos oportunidades de crescer, de evoluir, por coisas que às vezes é sobre nossa cabeça, sobre algo que nós passamos lá na infância. E de vez de nós tratar o incômodo, de vez de tirar o lixinho da chateação, falar pra pessoa, ai, poxa, aquele dia eu contei com você. Ah, eu não gostei, eu não gosto que faz isso assim, assim. Mas tá tudo bem, eu só tô falando pra você porque senão depois fica uma coisa chata. Mas não precisa falar com grosseria, fala a verdade. Fala com amor também. As dívidas, coloca na mesa o seu relacionamento. Ó, eu carrego isso há anos. Eu sei que pra você pode ser uma bobeira. Mas aquele dia que eu fui falar sobre algo que eu tava sentindo, você virou. Ai, você fingiu que não era nada. Quando você fingiu que aquilo não era importante, eu me magoei, eu me senti invalidada, eu me senti magoada. E por isso, muitas vezes eu me travo em coisas pequenas, mas na verdade é sobre a coisa lá atrás. Seja transparente. As pessoas não vão adivinhar. As pessoas não têm bola de cristal da sua dor, daquilo que você já passou lá. Quem sabe é o Espírito Santo, que sabe tudo sobre nós. Nem nós mesmos sabemos, tá? E muitas pessoas, elas vão ter que ter bola de cristal para entender a nossa cara, o nosso momento. Porque nós exigimos, às vezes, que as pessoas sejam perfeitas. Você tá caminhando com uma pessoa super legal, de repente ela é grossa com você, você leva um susto. Aí você já desconsidera aquela pessoa pro resto da sua vida, não quer mais contato, porque aquela pessoa foi daquele jeito. E começa a fechar seu coração para tudo. Então Deus está nos ensinando que o perdão é algo que precisa ser todos os dias, com os mínimos detalhes, com os nossos filhos. Tem que deixar claro, tem que, ó, vem cá, vamos passar pratos limpos. Aí você vai engolindo, chateação do seu filho, chateação, daí você fica, a mãe então, as mães fica doida, porque as mães ficam naquela coisa, eu sou mãe, eu preciso amar incondicionalmente, né, se possível, né, dar vida pelo meu filho, mas eu tenho vontade de esmagar ele, de ver ele longe, bem longe. Por quê? Porque às vezes o filho tá tão sufocando, ele tá tão folgado, ele tá tão olhando só pra si, que a mãe se sente tão lesada, que às vezes é um alívio mesmo, que pega suas bruxinhas e vai para algum canto. De tamanha canseira mental que o filho tá dando. Agora não quer sentar e tratar, não. A partir de hoje não é assim. Para não se rancorar, para que o coração fique distante, porque a pessoa, ela vai olhar para sua cara e para minha e vai falar: "Mas eu nunca nem imaginei que você ficasse tanto assim". Entendeu? Então, é importante a chateação. E se a pessoa continuar teimando, você não pode desistir. Você não pode desistir. Você tem que falar, não, assim não. Porque assim vai acontecer situações onde eu vou acabar o meu coração se distanciando de você. Eu tô te falando isso porque eu me conheço. E aí, assim, aos pouquinhos, e tendo essa conversa, mesmo conversas difíceis. Porque o Senhor aqui, ele chamou todo mundo e foi por conversas difíceis, de dívidas. Tá devendo algo. Quem estiver devendo para você algo emocional, já dívidas muito grandes, tem situações que temos que tratar e falar. Quando você não tem mais oportunidade de falar pela qual a pessoa fez o mal para você, para que a sua mente ela entenda, faça uma carta, escreve para aquela pessoa. Se você tiver oportunidade, escreve tudo o mal que a pessoa fez por você, a dívida que ela tinha contra você, porque aqui o Senhor mostrou a dívida que ele teve. Ele não disfarçou a dívida. Ele falou: olha, você deve mais de 70 milhões, olha o tanto que você deve para mim. Ele mostrou, ele não disfarçou, ele mostrou. Você deve muito. Então, você escreve lá: você fez isso, me arrancou isso, fez assim, hoje eu sou assim, assim, assim. Mas daí o que aquele senhor faz? Olha para aquela pessoa e vê tão miserável que aquela pessoa era.
aquela pessoa fala assim, ela é incapaz de me pagar. Olha a família, olha a situação que eles estão. Tá perdoado. Segue o seu rumo. Segue. Vai embora pra cá, pra lá. Mas aquele homem foi incapaz de perdoar o seu amigo. Então, nós temos que olhar para as pessoas, e que essa parábola está nos ensinando é isso, irmãs. Que devemos aprender a perdoar, porque fomos perdoadas. Temos que tratar com eziquinhas, porque essas pequenas raposinhas, essas pequenas coisinhas que faz com que a nossa casa do interior fique fedida. E depois somos pessoas amargas, não conseguimos relacionar com ninguém, as oportunidades chegam na nossa vida, ela vai embora, sempre tratada como... Tem pessoas, até idosos, que são muitas vezes, irmãs, deixadas de lado, porque foi uma pessoa também que nunca plantou o perdão. Nunca. Foi se rancorando, se fechando, vivendo no mundo sozinho, e no final da vida tá sozinho mesmo. Tem pessoas que nunca vai ter uma amizade sincera porque nunca plantou perdão. Porque encontrar pessoas perfeitas não vamos encontrar. Mas devemos liberar, devemos tratar, não devemos nos anular. Anular é o ponto assim, eu vou abrir mão de mim, cada vez que você vai abrir mão de você para que o outro fique bem, seu cérebro tá vendo, ó, cadê a recompensa dessa amizade? Cadê a recompensa dessa amizade? E aí seu cérebro vai ter uma hora que a dopamina, que é o hormônio do prazer, a serotonina, que é do amor, do vínculo, desce, aí o cortisol sobe lá em cima, e o que acontece conosco? Vivemos com ansiedade. E a ansiedade é porque não tratou um incômodo e uma chateação. É aquela pessoa que era pra você ficar bem, agora quando ela chega perto de você, ela falar, ela olhar, já faz assim, Deus do Senhor do céu, o que tá acontecendo comigo? Tá acontecendo que seu coração tá rancoroso. Teu coração tá ficando amargurado. Tem pessoas que não vai dar para ficar junto mesmo, porque elas são incompatíveis. Incompatíveis. E essas pessoas que são muito incompatíveis ao que você acredita, sim, essas pessoas você tem que só tchau. Agora, ficar insistindo numa pessoa, em algo que tá ferindo demais a sua identidade, a sua moral, a sua fé, para que você tá perto desses relacionamentos? Para você se amargurar e depois ainda ter que elaborar tudo para chegar no caminho do perdão? Vai se afastando, vai blindando o seu coração. Entendeu, irmã? É blindar o seu coração daquilo que realmente é o extremo, mas daquilo que é um deslize de um dia, uma pessoa que você tá mais rindo com a pessoa, mas de repente uma situaçãozinha e já se fechar, isso não pode acontecer. Isso é questão de a gente ir suportando uns aos outros, como diz a palavra. Suportai-vos uns aos outros. Deixa eu ver quantos minutos tem. Tem 6 minutos. Manda um joinha pra mim ver se vocês estão entendendo essa live. Quero que vocês saiam daqui pensando no versículo que nós lemos. Capítulo 18, meninas. 18, 23. Leiam de novo. É Jesus que está falando aqui. É Jesus que está falando. Uma pergunta de Pedro. É 70 vezes 7. Não é 70 vezes 7 uma dia, não. É por dia. 7 vezes. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tipo, algo que a pessoa tem que fazer muito, né? 70 vezes 7. E aí o Senhor, ele traz essa parábola dizendo que, sim, o nosso amor, a nossa compaixão em Jesus Cristo será tamanha que o perdão para nós vai ser algo tão natural, porque eu só sou cheia daquilo que foi me dado. Se você recebeu muito amor de Jesus, se você é aquela mulher pecadora que a Bíblia fala que ela chega e ela se lança nos pés do Senhor e começa a chorar e com seus cabelos enxugar os pés do Senhor. E ela se sentia tão pecadora, mas ela estava se sentindo tão amada. Ela reconheceu que ela era uma mulher indigna de estar aos pés de Jesus. Ela reconheceu, irmãs, esse tamanho amor, ao ponto que ela entendeu
e ela foi transformada. É esse ponto que nós devemos chegar, nessa transformação de entender o tamanho do amor de Jesus para conosco nessa live. E a pessoa que muitas vezes hoje é a que mais te traz ansiedade, que ficou lá para trás, que você às vezes nem tem mais contato, essa pessoa, o seu olhar tem que ser de compaixão, de assim como eu fui perdoada, Senhor, obrigada. Eu libero essa pessoa para que ela siga o caminho dela. Que todo o mal que ela fez, eu sei que em Ti eu posso vencer e eu sei. Eu transformo tudo isso em bênção para minha vida. Eu vou lutar por algo que ela fez e que hoje eu posso lutar por outras pessoas. Tantas pessoas, aquela moça, Nardone, né? Aquela que perdeu a filhinha, que hoje é uma deputada que luta a favor das crianças. Quantas pessoas que a dor se transformou em propósito, porque ela preferiu não se amargurar e morrer com aquela dor, mas ela preferiu seguir agora no propósito de trazer alívio para muitas pessoas através do que ela sobreviveu. É sobre isso. Não é um discurso mais de ódio, é um discurso de compaixão. É tirar as pequenas raposinhas. Hoje eu quero ensinar vocês a isso. Trate conversas difíceis, dívidas, que marido, família, irmão, quem for, não gostei, me chateei mesmo, gostaria que não acontecesse mais, isso me feriu, pode ser que, tudo bem, mas eu tô falando isso pra você porque é por mim mesma, eu não quero carregar isso, trate, e quando alguém falar, já fala na hora. Eu não consegui falar na hora porque senão o clima ia esquentar, espera passar 2 dias de lixinho lá da sujeirinha, não vai fazer um odor tão grande no seu coração, mas vai lá e depois amarra o lixo e joga fora do seu coração. Irmãs, é tão maravilhoso que depois parece que você pensa, ainda mais quando é coisinhas pequenas, incômodo, chateação, essas coisinhas. É tão maravilhoso porque depois você consegue falar com a pessoa, você consegue ficar bem, você consegue ficar leve. Tá bom? É sobre isso. E nós vamos terminar com esse hino. Eu ainda tô compartilhando a tela. Ver se a gente consegue compartilhar a tela. Continuar com esse hino que a gente cantou. Olha, eu vou mandar pra vocês, ó. Nós vamos terminar com ele, tá? E misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Olha que lindo. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, me ensina a oferecer perdão. E ele vai nos ensinando. Me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem. Por isso, o Senhor, Ele nos ensina a continuar, porque somos capazes nele de confessar os nossos pecados, nos sentir perdoados e nos perdoar os nossos ofensores, perdoar quem tem feito maldades, quem tem nos aprisionado.